Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões, aqui da usinaria, diretamente de Rio Preto. Hoje a minha convidada é a Cláudia Torquato. A Cláudia é diretora científica do Grupo Boto e da rede Oligoflora. Cláudia, fala pra gente, o que faz uma diretora científica? Uau, que pergunta complexa. Bom, uma diretora científica, primeiro ponto, tem um comprometimento muito grande dentro da área de atuação, no nosso caso na área da saúde estética, de promover, né, de trazer serviços, de desenvolver produtos, protocolos que tenham embasamento científico, que tenham respaldo para que a gente consiga entregar os resultados que os nossos clientes merecem, principalmente com segurança para a saúde deles, porque como nós estamos no ramo da estética, e eu costumo dizer que saúde e estética são duas faces da mesma moeda, então eu digo que é saúde estética. Então a gente traz todo esse embasamento científico de tudo que tem publicado no mundo inteiro a respeito de tecnologias, de ativos, de produtos, pesquisar muito para poder desenvolver os tratamentos e os serviços. E quanto tempo faz que você está nessa profissão? Bom, nessa área científica há 20 anos. 20 anos. 20 anos, com esse foco de desenvolvimento de tratamentos, de produtos. Produtos, aí eu falo de cosméticos, dermocosméticos, nutracêuticos, né, que são suplementos nutricionais, com o objetivo de melhorar o funcionamento do corpo, de ajudar a melhorar a qualidade da pele, da unha, enfim. 20 anos. 20 anos, é bastante tempo, né? Bastante tempo. E quando você fala da estética e da saúde serem as duas faces da mesma moeda, eu vejo que existe uma preocupação muito grande do brasileiro com a estética, né? E ele faz essa relação dessa estética com a saúde, ele tem se preocupado mais com a saúde dele ou existe uma distância de entendimento sobre isso? É bem interessante essa sua pergunta, que até há uns 5 anos atrás não existia. As pessoas queriam resultado a qualquer custo. E não estavam nem um pouco preocupados, né? O que implicaria de consequências para o organismo, os tratamentos, os produtos que eles tivessem, porque o nosso público ainda maior é o feminino, né? Os homens estão adentrando agora nesse universo, que a gente pudesse vir a oferecer. Mas depois da pandemia, eu acho que houve uma mudança, né? A gente costuma dizer uma virada de chave, um turning point na cabeça das clientes, dos consumidores, que fizeram olhar mais para si, não só para o rosto, para o corpo, mais para o organismo, para a qualidade de vida. Então, para mim, ficou fácil. Porque como eu lido com essa perspectiva de falar, né, sobre esse prisma de que saúde e beleza são duas faces da mesma moeda há quase 30 anos... Então, para mim, agora o meu trabalho está menos difícil. E isso é muito legal porque, assim, você me mandou, a gente sempre manda, para você que está aqui olhando para a gente manda um pool de perguntas, né? E nesse pool de perguntas, a Cláudia falou que ela começou a desenvolver o papel empreendedora indo para a Itália. Exato. E trazendo tecnologia e toda a vontade de fazer dar certo. Exato. Alinhado nesse mesmo objetivo que você está me falando agora, sobre a saúde e a estética. E deu muito certo no começo? Olha, no começo, eu acho até interessante comentar aqui, a ideia era muito boa, só que a maneira como esse negócio italiano foi formatado no Brasil não foi correta. Então essa marca que nós trouxemos para cá, que a gente representou no início da minha carreira, ela não conseguiu se sustentar no Brasil por mais de 3 anos. E aí, assim, teve um boom, foram mais de 50 clínicas espalhadas no Brasil, e dessas 50, mais de 45 faliram. Entendi. E infelizmente eu fui uma delas. Então foi, como diz meu marido, que a gente trabalha junto até hoje, que foi o nosso primeiro grande MBA. Foi essa falência de entender que tínhamos uma tecnologia de ponta, tínhamos cosméticos franceses que até hoje são sinônimo de qualidade, de resultado, mas por trás não havia gestão de processos, não havia entendimento do público brasileiro e infelizmente o negócio não deu certo. E por que eu trago isso, né? Porque essa veia empreendedora
E aí você fala, unir alguns pontos. Então, um ponto da veia empreendedora lá no começo, que você teve esse grande MBA na sua vida. Foi. E os empreendedores, eles têm esses momentos de dificuldade que tem que ser superada, isso que que promove essa virada de chave, esse amadurecimento às duras penas, que afinal um MBA é isso, né? Sim. Bem na realidade, né? E ao mesmo tempo que você fala assim, ó, há pouco tempo atrás, houve essa virada de chave em que as pessoas começaram a olhar a saúde e a beleza como alguma coisa que fizesse um sentido em conjunto. Exato. Né? Então, são 20, 15 anos de uma esteira profissional, estudo dedicado, uma especialidade, um relacionamento com o seu marido e também sócio, até chegar numa fase em que tudo fica mais fácil, como você falou, tudo ficou mais fácil. Mas esse mais fácil foi porque você já estava numa esteira, numa caminhada profissional, e existia um perfil empreendedora e empreendedor em conjunto muito sólido e muito objetivo. Você enxerga dessa forma também, que essa sinergia é uma caminhada de processo? Enxergo, e mais do que tudo, meu pai é médico, minha mãe era enfermeira, e no início, quando nós tivemos essa clínica italiana, eu percebia que, seguindo todas as diretrizes, os protocolos do que eu tive treinamento lá, eu não conseguia alcançar mais que 30% de resultado com os nossos clientes. E eu fiquei muito frustrada. E meu pai, na época, já era um médico naturalista, com um olhar integrativo, funcional, fazendo esse link do funcionamento correto do corpo para ter saúde. E ele falou para mim, é simples, filha, se o corpo funciona mal, você pode utilizar a melhor tecnologia que o resultado estético não vai vir. E aquilo para mim, eu falava, mas eu não tinha conhecimento técnico. Depois eu corri atrás das graduações, me aprofundar no conhecimento e desenvolver produtos que pudessem entregar e ajudar a fazer com que o organismo do cliente respondesse de maneira satisfatória. Então, o que eu quero dizer, houve um objetivo, houve um propósito, houve um desejo muito grande de querer entregar resultado que fizesse sentido. E, acima de tudo, Marcelo, querer mostrar para as pessoas que nós não temos que ser escravos de padrões de beleza. Você tem que estar bem com o seu corpo, com a sua aparência, com o seu cabelo, mas você não tem que fazer isso para mostrar nada para ninguém. E o reflexo, né, eu costumo dizer, eu tenho uma outra frase, né, que beleza é o resultado de um corpo que funciona bem. Que legal. Quer dizer, então se o corpo não funcionar bem, você pode fazer vários estímulos exteriores, que a resposta sempre vai ser comprometida. Então isso me manteve nesse trilho, nesse caminho, muitas vezes assim, talvez sendo uma sobrevivente nesse mercado que durante muitos anos só teve aquele estereótipo de entregar resultado a qualquer custo, de não perguntar sobre saúde. E eu sempre falando sobre isso. E eu me lembro, você me permite contar, em 2007, nós estávamos na primeira feira de franchising que a marca Língua Flora participou. E um dos diretores do Boticário estavam na feira e viram que a nossa clínica não chamava clínica de estética, era um estúdio de bem-estar e estética funcional. Eu falei assim, mas por que o bem-estar vem primeiro do que a estética? Eu falei, porque o bem-estar é fruto de um corpo que funciona bem. Aí você vai ter uma estética adequada. Aí ele falou assim, eu gostei disso. Isso vai explodir daqui uns 30 anos. Não desista que vocês não vão ter muito mercado. Eu me agarrei naquelas palavras de uma empresa que hoje é uma das líderes de mercado, está no mundo, mas eu agarrei e falei, eu vou continuar, e fez sentido. E agora, como eu disse, né, da pandemia para cá, parece que as pessoas estão... Não sei se também as pessoas estão envelhecendo mais, muda-se um pouco a geração. E hoje a gente pode, né, envelhecer com qualidade, envelhecer com saúde, desfrutar da vida. Isso que você falou é muito legal. E tudo que você falou, porque você traz essa questão de uma visão de alguém do mesmo segmento, né, do segmento da estética, e que te deu um gás, né, que te fez. Você pegou uma âncora e falou, não, isso faz muito sentido. Ao mesmo tempo que a visão dessa pessoa, 30 anos para frente. E aí você agarra e fala, o caminho é esse. Aí junto vem a frase do seu pai, né, que te sustenta. Então a gente vê, isso tem berço, tem ideal, tem um impulsionamento, e isso é que move o empreendedor, isso que move o empresário, isso que faz a gente caminhar como ser humano. Exatamente, né? Eu costumo dizer que nos nossos treinamentos a gente pede para o profissional escrever uma frase, né? Para começar, tem um quebra-gelo ali. Sim. E nesse ponto, assim, eu nunca mudo minha frase.
Eu falo que eu sou fiel ao que eu acredito. Então, as minhas crenças estão firmadas em valores, em conhecimento científico, em empatia, em querer oferecer um tratamento seguro e, ao mesmo tempo, eficaz. Então, muitas vezes, né, sou julgada porque, nossa, mas você demora a ser um tratamento da modinha X ou Y nas redes sociais. Eu falo, mas eu não trabalho com astrologia e nem com achismo. Então, pode ser que daqui 3, 4 anos ou 2 a gente coloque esse tipo de serviço. Pode ser que a gente não coloque, se nós não percebermos que tem um conteúdo que nos respalde. Aí as pessoas falam assim, nossa, Cláudia, mas você fala com tanta segurança. Eu falo, mas eu não falo por mim mesma. Né? Eu falo por todo o trabalho, né, de muitos profissionais aí na área técnica, científica, publicados aí, que me trazem esse conhecimento e me dão esse respaldo, né? Eu costumo dizer que eu estou respaldada por eles. Por exemplo, os nossos serviços. Vou dar um exemplo bem interessante. Em 2012, foi aprovado no Congresso, foi lançado no Congresso Americano de Dermatologia uma primeira máquina que trataria a gordura de uma forma diferente. Que era o objetivo de você congelar essa gordura e estimular a apertar o botãozinho para que essa célula morresse. A gente chama que é a apoptose, né, da célula de gordura, porque até aquele momento, todo o tratamento de gordura era via lipólise. Então, você tem uma célula de gordura, você vai fazer com que ela diminua de tamanho, né? E a apoptose não, você vai matar aquela célula de gordura de maneira seletiva, o corpo vai colocar para fora, com vias totalmente diferentes. Pois bem, isso chegou acessível para o Brasil em 2017, mais ou menos. Teve a sua curva, né, ascendente, depois caiu e agora se estabilizou. Mas o que era interessante? Eu não posso jogar fora, Marcelo, todo o meu conhecimento de anatomia, de fisiologia, de bioquímica, de citologia. E quando eu conheci que o mecanismo de resultado dessa tecnologia recrutava o sistema imunológico, eu falei assim, bom, eu tenho que colocar no meu questionário de perguntas tecnicamente conhecido como anamnese, se o paciente fez uso de algum anti-inflamatório, se ele teve algum processo infeccioso recentemente, se ele tomou vacina recentemente. Cláudio, mas isso não está no manual do equipamento. Eu falei, o engenheiro que desenvolveu o equipamento, ele está entendendo de máquina. E a gente entende de ser humano. Perfeito. Então, se eu preciso que o sistema imunológico responda ao estímulo daquela máquina, eu preciso fazer essa pergunta. E eu fui uma das primeiras. A pergunta. E todo mundo me questionava, mas ninguém pergunta. Eu falei, mas eu não sou ninguém. Eu quero mostrar para as pessoas que o nosso trabalho tem sentido, que o nosso trabalho é sério. Então, eu estou dando um exemplo dentre vários. Mas isso é muito legal porque isso mostra a responsabilidade. Com certeza. Além da responsabilidade, são perguntas que só é possível fazer para quem tem um lastro de conhecimento técnico. Sim. Senão você não faz a pergunta correta. Não é? E tira também essa questão do aventureirismo. Ser aventureiro faz parte da natureza humana, né? Mas com a saúde alheia, né, é complicado. Sim. Não é? E pensando nisso, quais foram os grandes desafios que você encontrou ou ainda encontra no seu segmento? Justamente pegando esse termo aventureiro, acho que realmente de uns 5 anos para cá o nosso segmento explodiu, ele virou alvo assim, das pessoas falarem, nossa, quem trabalha com estética ganha dinheiro fácil, e adentra nesse segmento para trabalhar sem conhecimento, muitas vezes sem responsabilidade, e isso acaba queimando um pouco o nosso trabalho. Então isso, em alguns momentos, acaba me desmotivando, mas por um outro lado, eu tenho 3 filhos adultos hoje, Marcelo, que eu falo assim para eles, e deixo essa mensagem aqui, que é muito fácil você hoje se destacar nesse mercado. Se você trabalhar com seriedade, com estudo, com determinação, porque hoje tem muitas pessoas que estão abaixo da média, que fazem o mínimo viável, né? Então assim, tem os aventureiros, mas eu costumo dizer, o mercado vai selecioná-los, porque só permanece no mercado pessoas que fazem um trabalho com excelência e entregam resultado. Tanto é que uma das nossas empresas, né, a Rede Oligoflora, as pessoas falam assim, nossa, mas vocês só têm 60 unidades abertas em 25 anos de marca? Sim, porque devagar e sempre o nosso comprometimento é com a vida do empresário e do empreendedor que está investindo no nosso negócio. Não é uma máquina de montar clínicas, não estando preocupado muitas vezes com aquela família que investiu o dinheiro de uma vida inteira, né? E preocupado simplesmente de ter números, e sim de entrega, né? Nós temos muito comprometimento com a entrega, tanto do nosso investidor
e também com o nosso cliente que vai ser beneficiado com os tratamentos naquela região, né? Perfeito. Então, essas dificuldades desses aventureiros que chegam também está alinhado com essa dificuldade de comprometimento hoje que as pessoas têm. Posso até pensar fazer esse link, porque para que a gente... É possível empreender, é verdade. Empreender não é fácil também. E aí existe a internet dizendo pra gente que tem muita coisa fácil disponível. Isso acaba enganando as pessoas. Então, um ponto que eu quero trazer é entender se esse comportamento, será que ele está relacionado, ele pode estar relacionado com com essa falta de comprometimento das pessoas em querer trabalhar para o outro e querer dar o melhor de si e aí tentar fazer sozinho e ver no que dá? Você acha que isso pode estar relacionado? Porque hoje eu tenho empresa já há algum tempo e converso com muitos empresários. Eu vejo que é difícil ter mão de obra qualificada, certo? É difícil ter mão de obra comprometida com a qualidade. E aí, às vezes, as pessoas têm a impressão de que o patrão ganha dinheiro facilmente. E que você não precisa ter um profundo conhecimento da operação técnica ou da administração. Então é essa relação que eu quero trazer. Você acha que, de fato, depois eu volto na outra pergunta, existe uma dificuldade da contratação de pessoas qualificadas? Existe muita dificuldade, justamente porque é um perfil da atual geração ou do atual momento que a gente está vivendo, das pessoas não quererem se entregar ou virem de um histórico de que tudo acontece de uma maneira quase que mágica, quase que instantânea, e eu entendo que tudo é um processo. Então não adianta as coisas serem tão rápidas assim, mas o que eu acho interessante, eu desafio um pouco dentro da nossa rede, quando o nosso licenciado vai contratar pessoas, a primeira pessoa que vai uma das primeiras perguntas no processo seletivo para um time técnico é assim: você gosta de cuidar de pessoas? Por que você estudou estética? Porque se a pessoa estudou estética só para ganhar dinheiro, eu entendo que ela não é esse perfil. Porque a gente entende que é um momento de autocuidado, quando a pessoa resolve investir no tratamento, seja corporal, facial. Então, quem está ali executando esse serviço tem que gostar de pessoas, de cuidar de pessoas. Então, esses são pontos ou dicas que eu faço, assim, no processo seletivo para ajudar o meu licenciado. E uma outra coisa que eu acho que também implica, além da falta de comprometimento, às vezes é a qualidade do ambiente de trabalho. Então a gente sempre preza muito para que exista um ambiente saudável dentro das clínicas, porque hoje a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então um ambiente saudável é sabendo quais são os seus papéis, podendo oferecer às vezes recursos para ajudar esses colaboradores. E aí eu acabo, Marcelo, contrariando um pouco a regra, porque eu tenho colaboradores de 14 anos, de 8 anos. Por exemplo, eu tenho uma jovem que hoje é meu braço direito, já está comigo há 5 anos e ela vai fazer 25 anos. Então é uma jovem. Então assim, eu acho que eu consigo meio que desafiar e de trazer isso. E outra coisa, é um trabalho muito participativo. Eu sempre gosto de dar oportunidade para as pessoas colocarem o que pensam, estudar junto, fazer junto. Então eu tento meio que contornar essa realidade hoje, que infelizmente eu vejo em todos os segmentos, e falo assim: não se decepcione, a gente vai encontrar pessoas que se engajem com a gente nessa causa. Se engajem com a gente nessa causa. Muito legal isso. E não é fácil. Você achar essas pessoas e procurar encontrar o brilho no olho e lapidar, dar oportunidade e falar: não, eu dei oportunidade para a pessoa certa e a pessoa se desenvolver. E você observar isso acontecendo, né? E isso, desenvolver pessoas nesse sentido, eu sei que ela não está necessariamente relacionado a tirar um proveito disso, porque essa pessoa pode muito bem um colaborador contratado e virar um investidor, comprar uma franquia sua. E eu queria até te colocar uma situação bem curiosa, e que eu estava comentando antes de ontem, que eu fico muito feliz, que eu acho que isso é um legado do meu esposo, de ajudar a desenvolver pessoas. 20% dos nossos licenciados ou franqueados são ex-colaboradores. Sensacional. Então, entra num momento dentro da nossa estrutura que não tem mais aonde eles crescerem. E aí a gente os ajuda a desenvolver esse trabalho de empreender. Então a gente tem ex-funcionários com 3 lojas, 3 clínicas, 4 clínicas, 2 clínicas, uma aqui, mas não importa a quantidade.
mudou de patamar de vida, mudou a maneira de enxergar o trabalho. Então eu fico muito feliz com isso. É sensacional porque assim, ó, quem está ouvindo e tem a percepção consegue entender a linha de coerência estratégica, de posicionamento da Oligoflora e o perfil das pessoas que estão coordenando a operação. E isso dá um posicionamento muito estável para o negócio, porque vocês têm pessoas que conhecem a cultura de vocês desde o começo, que estão preocupados com a sua visão, que é o bem-estar antes da estética, e que treinou um bom tempo antes, e você desenvolveu um bom tempo antes, e ela colhe um resultado pessoal sendo dona do próprio negócio. Exatamente, eu fico muito feliz. Que fantástico. E aí eu falo que elas superam o mestre. Os bons alunos superam o mestre. Eu fico muito feliz de vê-las voando. Isso é muito legal. E eu sempre pergunto quais são os grandes pontos positivos disso tudo, né? Do seu trabalho, da sua profissão. Porque você é diretora científica, Sim. mas também você é uma empresária. Sim. Né? Então, todo o seu discurso de motivacional, estratégico, quem está assistindo a gente vai falar, pô, sensacional. E você já falou muita coisa boa, mas para você, qual que é a melhor coisa, ou aquela coisa que mais marcou você? É transformar a vida das pessoas. Que sejam os nossos clientes, que muitas vezes tinham dificuldade de emagrecer ou de se olhar na frente do espelho, ou tinha uma mancha no rosto que não conseguia clarear e aquilo parecia que fazia sombra na vida da pessoa. E esses profissionais que começaram a trabalhar comigo muitas vezes em cenários assim de extremo sofrimento, dificuldade. Esses dias uma delas passou 15 dias na Europa e quando veio trabalhar comigo perguntou, nossa, a senhora acha que eu financio uma moto? E eu fico muito feliz com isso, é a transformação de vidas, acho que isso faz a vida valer a pena. Eu sei que isso não acontece com todos os nossos ex-funcionários, mas entender que quem está predestinado a entender o propósito e a seguir o caminho é uma tendência natural. É verdade. E quando você fala assim, isso não acontece com todo mundo. Nem todo mundo vibra na mesma frequência. Nem todo mundo tem a mesma energia. Sim. E parte daquilo que a gente acredita, né? Ou melhor, tudo aquilo que a gente acredita limita o nosso potencial ou maximiza o potencial. A nossa fé, a nossa conduta moral, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Eu acredito muito nisso. E nem todo mundo é obrigado a se alinhar ou se alinhar, melhorar. E nem todo mundo é obrigado a se aliar ou se alinhar com os nossos ideais. Então, por isso que não é todos os colaboradores que viram investidores, que têm essa possibilidade, porque não tem todos os parâmetros ou ainda não tem os parâmetros. E tá tudo bem. Exatamente, tá tudo bem. Ao ponto, ao longo dos anos, assim, porque talvez, quando eu era mais jovem, menos madura, talvez eu queria, como se fosse uma mãe, talvez querendo que todo mundo desfrutasse daquilo, mas eu fui entender que não é para todo mundo e tá tudo bem. E aí, quando a gente amadurece, a gente descobre a diferença entre o ideal e o real. Aquilo que está no campo da ideia e aquilo que é, de fato, possível concretizar. É que existe uma grande diferença. Exato. Tudo surge a partir do ideal, aquilo que a gente deseja e idealiza e corre atrás. Só que nem tudo é como a gente gostaria. Você sabe, eu usei hoje essa expressão, hoje inclusive dentro do nosso grupo, a gente tem uma indústria de cosméticos que a gente inaugurou há um ano e meio. Eu estava conversando com a engenheira química sobre isso. Falei, vamos lá, dentro do ideal seria este caminho, dentro do real é este caminho, então vamos dentro do real que o ideal nós vamos alcançar. E assim, eu aprendi isso acho que fazer uns 10 anos com meu esposo. E a gente nem combinou, né? Não! De falar sobre isso. Exatamente, que interessante. Muito legal. E diante de toda essa sua vivência como pesquisadora, como empreendedora, empresária, mãe, chefe, quais foram as grandes qualidades de comportamento, as soft skills, né, que você teve que desenvolver ao longo da trajetória? Porque qualidades de comportamento elas não são ensinadas, elas são desenvolvidas durante processos. E quais foram essas qualidades? Foco, disciplina e perseverança. Acho que são as três, assim, que... É difícil, hein? Porque, assim, a organização e planejamento, acho que já é do meu perfil, né? Eu tenho que ter...
Eu não gosto de nada bagunçado, desorganizado. Eu acho que você tem que ter clareza para poder enxergar, né? E a desorganização não te dá essa clareza, né? Então, para mim, a organização e o planejamento, acho que já está um pouco inerente meio que da minha personalidade. Agora, o foco, muitas vezes, eu acho que ele é mais desafiador, porque hoje a gente tem muito estímulo externo, né? De informação a cada instante, é do cliente, é do mercado, é do fornecedor, enfim, aí se você não tiver enraizado naquilo que você acredita, naquilo que você vê que faz sentido, para você desfocar e não chegar a lugar nenhum, é muito fácil. Eu costumo dizer, né, que nesse processo que a usinaria traz, a grande sacada é justamente organizar um fluxo de processo, que isso permite a gente manter um foco. Com certeza. E o resultado só vem da frequência. E você não precisa fazer nada sozinho, é o trabalho em equipe, a sinergia com pessoas que têm os mesmos objetivos. E assim, sabe, às vezes, no sentido da disciplina, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Exato. Não é o que eu quero, o que eu... Tem realidades até você alcançar seu objetivo que você tem que fazer o que precisa ser feito. E é justamente esse posicionamento que separa um adulto de uma criança. Fazer o que tem que ser feito, não o que gostaria de fazer. Exatamente. E às vezes você tem que escolher entre uma decisão ruim e uma decisão ruim para o outro, uma para você, mas que beneficia o meio termo. Então não é fácil decidir, não é fácil ser adulto, mas fazendo certo é possível chegar no objetivo dentro de um tempo necessário. Sabe que um dos maiores desafios para mim ao longo dos anos foi aprender a dizer não para as pessoas. Porque você dizer não, e não é sobre você, é sobre o que é melhor por um todo. Porque hoje, querendo ou não, indiretamente, eu tenho responsabilidade sobre 600 pessoas. Então, qualquer decisão que eu tome... gente. É muita gente, né? Então, hoje eu aprendi que às vezes eu tenho que dizer não. Aí eu lembro da minha afinada mãe que dizia, né? Hoje você vai ficar bravo comigo, mas um dia você vai me agradecer. Então, são lições, muitas vezes, que eu trago da infância, da minha formação. Você acha que, então, faz diferença o berço, a base, a educação? Com certeza. Total diferença. Uma vez, uma dessas minhas ex-funcionárias que hoje é investidora do nosso grupo, falou assim para mim, porque eu tenho o privilégio, eu tenho 3 filhos e hoje 2 trabalham com a gente no nosso grupo, né? E ela falou assim, mas a senhora tem muita sorte, seus filhos são muito inteligentes, eles são muito capacitados, eles são jovens e olha como eles agem. Eu falei, não, eles são tudo isso mesmo, mas o senso de desenvolvimento de autonomia que eu desenvolvi com eles ao longo da criação deles possibilitou que eles fossem jovens assim, né? Então, não é sorte. Não é sorte. Não. É planejamento, é cuidado, é investimento, isso, é tempo bem gasto. E uma das coisas, eu estava comentando quarta-feira, eu e meu marido fomos dar uma palestra para casais, que foi muito interessante. A gente sempre se reuniu com eles, nossos filhos, nas 3 principais refeições. Com tempo para nós ali, para conversar, para ouvir o coração do outro, saber como é que foi o dia. Eu acho que isso fez total diferença, porque a vida da gente é muito corrida. Mas saber que naqueles 3 períodos, enquanto eles eram crianças, depois que eles cresceram, antes de casarem, ter a vida deles, que hoje a gente faz isso toda sexta-noite, ou pelo menos uma vez no final de semana, tá junto, para ouvir, para conversar, você é importante, né? Eu invisto meu tempo com você. Então isso, aí você ouve, você consegue estar próximo, né? Ter intimidade, né? Porque a intimidade é estar próximo. É exatamente isso, exatamente, não é só um laço sanguíneo. Não. É estar próximo. É. E hoje, qual a idade dos seus filhos? 30, 28 e 23. Então você é uma empresária, empreendedora, tem a rede de franquias, e criou 3 filhos. Sim, e fiz 2 faculdades, né? E algumas especializações. Eles ficam me zoando, que enquanto eles vão no cinema de domingo, eu estou estudando. Mas é que eu gosto. Maravilha. Cada um acha uma maneira de... Eu percebo que existe hoje um equilíbrio. Sim. Mas sempre foi equilibrado? Você sempre conseguiu manter esse equilíbrio entre empresa...
mãe, Não. esposa, Não. empresária? Não, lógico que não. Bom, assim, se você me permite, cada um ter uma crença, eu creio muito em Deus. E Deus fez total diferença na minha vida, em transformar meu coração, meus relacionamentos. Então, ter muita proximidade, conversa sincera, perdão, e vamos... Errei, vamos... De novo, e vamos começar daqui para frente, vamos tentar fazer diferente. Porque não é fácil. Né? Então, eu sempre falo que acho que vai fazer uns 10 anos que eu parei de brigar com meu esposo por questões de trabalho. E quando a gente chega em casa, deixa a empresa pro lado de fora, e se quer falar alguma coisa de trabalho dentro de casa, assim, a gente pode falar de trabalho um pouquinho? Aí se permitir, ok, se não, entende um espaço do outro. Tem a regra. Tem a regra. Que legal. Precisa de regras. Que legal. Porque senão se perde. Isso é... Olha, pra mim vale ouro tudo que você está falando. Porque tem muitas pessoas nessa fase que você estava 10 anos atrás. Né? Então, você também estava falando, você faz palestra para casais. Né? Então, é possível passar, é possível deixar essa fase para trás. Ah, com certeza. Muito legal. Principalmente porque eu acredito num Deus que é um Deus de recomeço, né? E assim, eu acredito na criação. O nosso corpo, diariamente, 50 bilhões de células se renovam, das 3 trilhões. Sim. Das 300 trilhões, né? Então, tudo se renova, tudo é possível. Você é cristã? Sim. Eu sou cristão também. E, às vezes, quando eu falo sobre vibrar na mesma frequência, às vezes as pessoas podem até interpretar de uma forma não cristã. Mas eu acredito muito no poder que Deus nos entregou a respeito da palavra. Ah, sim. E o som é vibração. Sim. Então, é esse potencial que a gente tem de fazer as coisas, criar as coisas com o mesmo poder que a gente tem de destruir. Então, isso que você está falando, o perdão, a conversa, né, e perdoar o outro é falar de fato, eu te perdoo. Né? E se perdoar, eu me perdoo, para a gente poder seguir. E isso para mim é a vibração, isso para mim é a energia. Quando a pessoa não está disposta, né, um sócio, um amigo, um familiar, a liberar o perdão, não tem, aí que eu digo que eles não vibram na mesma frequência. Porque, por exemplo, isso a gente traz, né, para toda a esfera de relacionamento, por exemplo, na nossa empresa. A gente lida com pessoas. Exatamente. Às vezes acontece algo com o nosso cliente negativamente que nós não queríamos. Qual que é a postura da nossa empresa? Você vai pedir perdão para o cliente. Nós lidamos com pessoas, aconteceu um erro, nós estamos aqui para tentar resolver da melhor forma. Não é fugir da responsabilidade, não é deixar de assumir. Não é, a gente está aqui para corrigir. E essa é a nossa postura. Fantástico, nossa conversa. Rendeu. Gostei muito, rendeu bastante. Rendeu bastante. E muito obrigado. Tá? E a gente está se aproximando, Cláudia, do final desse bate-papo. E eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para essa nova geração de profissionais, de mulheres empreendedoras, ou de casais, ou de jovens profissionais chegando agora no mercado de trabalho. Pode escolher ou pode dizer uma mensagem só para todo mundo. Eu queria dizer que eu acredito muito em um valor que eu aprendi com Jesus, que é a autenticidade. Então, que você possa ser autêntico, autêntica todas as vezes que eu falo na rede social. Meu grande objetivo é acrescentar algo de bom na vida de alguém. Então, se eu puder fazer isso, eu já me dou por satisfeita e venço minhas barreiras, os meus limites. Tudo que eu estudo, eu costumo dizer que eu não quero morrer com esse conhecimento. Se eu tiver a capacidade, Deus me deu graça de eu aprender, é para eu poder passar isso adiante. E para isso, muitas vezes, vai com medo, vai tremendo, vai com dor na barriga, vai com vergonha, mas no final dá tudo certo, porque o objetivo maior é fazer o bem, compartilhar aquilo que vai ajudar as pessoas. Sensacional. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.